Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Papo de Mãe que está de volta. Yay! Para você que pediu o Papo de Mãe, estamos de volta. E se você é novo no canal e não chegou a pegar os vídeos sobre o Papo de Mãe, eu vou deixar linkado aqui. Vai lá e assiste. Tá bem legal os vídeos, eu explico para vocês sobre o que vai ser o Papo de Mãe e cada vídeo a gente trata sobre um assunto. Já tratamos sobre a descoberta da gestação, já tratamos sobre o parto, sobre a chegada do bebê e hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar passando um pouquinho da minha experiência para vocês com a chupeta. Então, se você é mamãe, se o seu bebê usa chupeta, comenta aqui embaixo #chupeta para eu saber, tá bom? E se você sentir vontade, compartilhe com a gente aqui nos comentários como está sendo a experiência de vocês, tá? Bom, pessoal, a Maria Cecília, ela pegou a chupeta nos primeiros dias. Em casa ela pegou a chupeta. Só que a Maria Cecília sempre foi um bebê muito quietinho. Ela não chorava pra mamar, ela não chorava quando tava com cólica, ela não chorava quando tava suja, ela quase nunca chorava. Então, assim, não tinha muita necessidade dela pegar a chupeta, porque a chupeta nada mais é do que um calmante pro bebê, né? Ela acalma o bebê. O fato do bebê fazer um movimento de sucção, isso acalma o bebê. Por isso, muitos bebês vivem agarrados no peito. Nem sempre é fome, nem sempre é sede. Às vezes é só uma necessidade de se acalmar. Então, assim, ela acabou que não pegou muita chupeta. Ela pegou nos primeiros dias, mas não havia necessidade. Então, a Maria não usou chupeta. O Pedro Henrique já usou chupeta, sim, porque o Pedro Henrique, desde que nasceu, ele é genioso. Ele tá com fome, ele chora, ele tá sujo, ele chora, ele sente alguma coisa, ele chora. Então, assim, a chupeta acalmava muito ele. Então, Pedro Henrique sim pegou a chupeta. E assim, eu tentei tirar quando ele tava com quase 3 anos, porque eu percebi que a arcária dentária dele, os dentinhos dele já estavam ficando muito para fora devido ao uso contínuo da chupeta. Ele usava a chupeta de dia e de noite, ele dormia com a chupeta. Durante a madrugada, essa chupeta caía da boca dele, ele chorava até encontrar a chupeta, então, né? E o Pedro Henrique tinha um vício. Que vício é esse? Ele tinha o vício da PP e do pano. Sim, ele tirava o pano e ele chupava a chupeta. E assim, pra dormir era isso, pra se acalmar era isso, era um combo, sabe? Ele nunca tava só com a chupeta ou só com o pano, ele sempre estava com os dois. E era de dia e de noite. Então, quando ele tava com 3 anos, eu decidi, né, tirar durante o dia e dar só na parte da noite. Mas não funcionou. Confesso que eu fui fraca, porque às vezes é mais pela mãe do que pela criança em si. Então eu fui fraca e acabei deixando, então ele ficou com a chupeta. Só que de um tempo pra cá, eu percebi que o Pedro Henrique ele tava destruindo muito a chupeta. Sabe, destruindo em que sentido? Ele mordia o bico da chupeta e ele tirava, simplesmente ele mordia tanto ao ponto de estragar a chupeta. Mãe, Oi. no celular? Teu celular. O celular não tá cheio? Então, pessoal, ele começou a morder as chupetas dele. E a gente sempre teve um estoque de chupeta aqui em casa. Porque se ele perdesse a chupeta, ele não dormia e não deixava ninguém dormir. Então a gente sempre tinha uma chupeta reserva aqui em casa. Só que ele começou a destruir a chupeta, a morder a chupeta. A chupeta, tipo assim, não durava uma semana, né? A gente comprava, ele mordia, destruía a chupeta. Então isso meio que já era um sinal de que a chupeta já não estava tendo tanta utilidade assim. E aí um belo dia, na primeira semana de janeiro, ele estava na creche, eu deixei ele na creche e fui trabalhar. E assim que eu virei as costas, ele passou mal na creche, ele vomitou na creche. E ele ficou com tanta raiva de ter vomitado que ele destruiu a chupeta dele. Ele destruiu a chupeta. Ele mordeu toda. E aí eu falei com o meu marido assim, não vamos comprar mais. Era a última, não vamos mais comprar chupeta. Então a gente falou pra ele que não tinha mais chupeta. E na hora de dormir era a parte mais crítica, né? Eu falei pra ele, filho, não tem chupeta, a mamãe esqueceu de comprar.
E assim, ele reclamou um pouco, mas ele dormiu tranquilo a noite toda, sem a chupeta, só com um pano. Aí no outro dia, ele acordou e pediu: mamãe, eu quero a PP. Só que eu falei assim: filho, não tem PP, a mamãe não comprou, lembra? E a que ele tinha comido tava aqui em casa guardada. Então eu mostrava pra ele: olha, você estragou a chupeta, não tem PP. Tranquilo, ele pediu de manhã, passou o dia todo, aí na parte da tarde eu me lembro que ele começou a chorar porque ele queria e eu expliquei que não tinha. E aí eu falei assim, liguei pro meu marido e falei assim: amor, compra uma chupeta quando você subir porque ele tá chorando, ele tá querendo. Mas a gente não vai dar, só pra se o caso à noite ele chorar muito, né? Galera, Desculpa, é porque o Pedro Henrique bateu o pé na câmera. galera, O que você quer? eu quero uma chupeta marrom. Então, eu pedi... Ô, filho! É o desafio de gravar com crianças andando pela casa. Então, eu pedi ao meu esposo, ele comprou a chupeta e a gente deixou guardado, porque a gente achou que na segunda noite seria um pouquinho mais complicado, por ele já ter pedido durante o dia. E aí, à noite, ele pediu novamente a bebê, e eu falei que não tinha. E ele dormiu, gente, tranquilo, pegou o pano, dormiu. No outro dia ele já acordou e não pediu mais a chupeta. E aí quando meu esposo chegou em casa, era umas 6 e pouca, eu não me lembro muito bem o que tinha acontecido, mas eu sei que o Pedro Henrique começou a chorar, não me lembro se ele tinha caído, mas ele começou a chorar. E eu olhei pro meu esposo e falei: corre, distrai ele com outra coisa, porque senão ele vai pedir a PP. E aí meu esposo foi, pegou ele, vamos brincar e vamos jogar bola, enfim. E aí ele não pediu. E desse segundo dia pra cá, ele não pediu mais a PP. Então, assim, uma coisa que eu pude perceber, era mais eu preocupada do que ele em si. Ele era capaz de sair da chupeta, mas será que eu era capaz de perder o meu bebê? Porque, igual eu falo com meu esposo, ele saiu da chupeta, ele não é mais um bebê, sabe? Já é mais uma criança, não é um bebê. Então, às vezes, é culpa, não é culpa, mas às vezes o receio é mais nosso do que a criança em si. A gente pensa: ainda não tá preparado para largar bebê, ainda não tá preparado para, sabe, para passar por essa etapa. E sim, ele está preparado, ele vai se adaptar muito melhor do que nós mães, entendeu? E no meu caso foi assim com ele. Ele saiu muito rápido da chupeta, com 2 dias, já não, né, pedia mais. E acho que foi uma coisa... E aí eu pude perceber que era muito eu, como mãe, que estava atrapalhando esse passo à frente dele, do que ele em si ser apegado com a chupeta. Então, ele largou a chupeta. E é muito incrível, porque assim que ele largou a chupeta, ele também deu uma parada na mamadeira. Ele tomava muitas mamadeiras, ele comia mal, porque mamava demais. E depois que ele saiu da chupeta, ele mama apenas assim que ele acorda. Raramente ele pede à noite, antes de dormir, é muito raro. Mas é mais quando ele acorda. E às vezes, gente, ele passa 3 dias sem mamar, sabe? Sem pedir a mamadeira. Então, é o próximo passo, tirá-lo da mamadeira. Mas eu tô vendo que, assim, tá praticamente saindo sozinho, né? Então, é uma coisa mais nossa como mãe, sabe? A gente olha e a gente, querendo ou não, a gente quer o nosso bebê ali pra sempre com a gente. E não, crianças crescem, né? Eles precisam passar por essas etapas, eles crescem e a gente precisa entender e aceitar isso, que nossos filhos crescem, não vão ficar bebê pra sempre. Então, o Pedro Henrique largou a chupeta, ele não pede mais. O pano continua na hora de dormir, ele pede: mamãe, quer o pano, ele ainda pede o pano. E assim que ele largou a chupeta, uma coisa que eu percebi é que ele tava babando muito, mas muito. Ele tava babando demais. Ele dormia com a boca aberta. A fala dele começou a desenvolver muito rápido depois que ele largou a chupeta. Ele fala muito, muito melhor. Esses dias mesmo eu estava assistindo um vídeo aqui no canal, bem lá no comecinho do canal, há uns 6 meses atrás. E o Pedro Henrique falava muito embolado, quase não dava para entender. Eu tinha que traduzir quase tudo que ele falava e hoje em dia já não é mais necessário. Ele já fala bem mais explicado.
e agora ele já parou de babar, dorme com a boca fechada, né? Então, assim, chupeta, acalma, mas chega um certo momento da vida da criança que a gente precisa, né, abrir mão da chupeta e força, se você estiver passando por esse momento de ter que tirar o seu filho da chupeta, ou de ter que tirar o seu filho da fralda. É um momento complicado, mas é mais complicado para nós como mãe do que para eles em si. A gente só precisa prestar atenção se eles estão no momento preparados para essa nova etapa. Então o vídeo de hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, se inscrever aqui no canal. E o próximo vídeo do Papo de Mãe eu vou estar falando sobre o desfraude. Como foi o desfraude por aqui, né, com as duas crianças, qual a diferença da idade. E se vocês estão ansiosos para esse próximo vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários, #desfraude, para eu saber, né? É. Você é o bebê da mamãe? Aham. É? É. Então é isso, pessoal. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!